Existe um poder silencioso que transforma completamente a forma como você lida com o mundo, o domínio da própria mente. Quem consegue governar seus pensamentos não se curva diante da chantagem emocional, nem permite que seu bem-estar dependa de outra pessoa. Essa é uma verdade dura, mas também libertadora. Enquanto você precisar da validação de alguém para se sentir inteiro, continuará vulnerável às mãos de qualquer um. A verdadeira liberdade nasce quando você escolhe ser o guardião do seu equilíbrio interno. Pessoas tóxicas não sobrevivem de carinho, mas do seu desequilíbrio. Elas se alimentam de cada vez que você perde o eixo, que reage de forma impulsiva, que tenta explicar ou provar seu valor. Elas não buscam harmonia, buscam domínio. E para isso, precisam que você se mantenha frágil, instável, pronto para explodir. Mas essa dinâmica acaba quando você decide construir sua paz interior sobre o terreno sólido da disciplina emocional. A chave está em uma escolha firme, silenciosa mas poderosa. Não reagir no calor do momento, não implorar atenção, não suplicar respeito, porque tudo isso só reforça o jogo do outro. Quando você decide proteger sua serenidade como um tesouro, começa a entender o verdadeiro sentido das palavras de Marco Aurélio. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Nada, nem ninguém, pode perturbar o que você decidiu guardar com firmeza. A vingança mais inteligente não é atacar nem provar nada. É se recusar a se tornar igual a quem tentou te ferir. Este vídeo vai revelar 10 lições práticas para você blindar sua mente contra relações desgastantes e pessoas manipuladoras. Se ficar comigo até o final, você sairá daqui mais forte, mais consciente e muito menos vulnerável aos jogos emocionais que um dia te prenderam. Pense nisso. Gente tóxica prospera quando você reage. É como se elas carregassem um mapa secreto do seu emocional, sabendo exatamente onde pressionar para te tirar do sério. Não é coincidência, é cálculo. Cada vez que você levanta a voz, tenta justificar-se ou implora por entendimento, mais combustível você oferece ao controle delas. O segredo para desmontar esse mecanismo é o autocontrole, uma arma silenciosa que confunde qualquer manipulador. Quando você mantém a calma, responde com clareza e se afasta sem drama, você se torna imprevisível e o jogo deles perde força. O estoicismo ensina que ninguém tem o poder de ferir nossa alma sem a nossa permissão. Então, declare aqui nos comentários: nada tira a minha paz. Escreva isso como um pacto público de que, a partir de hoje, suas emoções pertencem apenas a você. Essa simples afirmação marca o fim da manipulação e o começo da sua liberdade interior. Lembrando que a maior vitória não está em ganhar uma discussão, mas em preservar a sua essência ilesa diante do caos. Como aplicar isso no seu dia a dia? Na próxima vez que alguém tentar arrancar uma reação sua, escolha o silêncio, mas não um silêncio fraco ou resignado. É o silêncio de quem conhece o próprio valor e se recusa a se rebaixar. Quando vierem ataques verbais, responda com presença e firmeza, sem precisar elevar a voz. Se tentarem te castigar com indiferença, retribua com ausência consciente, não como fuga, mas como quem sabe que a própria paz vale mais do que qualquer disputa. Pessoas tóxicas não suportam maturidade emocional, porque ela expõe a pobreza de suas estratégias. Quem manipula se alimenta do desespero alheio e fica desarmado diante de quem não entra no jogo. Você não vai mais dançar conforme o humor dos outros. Vai assistir de longe, com serenidade, o caos de quem acreditou que poderia te controlar. Número 2. A mente que domina a si mesma não cede à chantagem emocional. Epicteto lembrava que ninguém é livre enquanto não for senhor de si. Enquanto você precisar da aprovação de alguém para se sentir bem, será prisioneiro de qualquer um que toque nos seus pontos fracos.
Chantagem não vem de estranhos, vem de quem conhece suas brechas, de quem sabe que basta um silêncio calculado, um olhar de desaprovação ou a retirada de afeto para te fazer implorar por migalhas. Mas esse ciclo pode acabar agora. A mente firme não mendiga validação. Ela observa, analisa e, se necessário, encerra o vínculo, mesmo sentindo. Os estoicos ensinaram que liberdade não é fazer tudo o que se quer, mas não ser escravo das emoções alheias. O poder verdadeiro nasce quando você se torna inteiro por dentro, a ponto de ninguém conseguir bagunçar o seu interior. Repita a si mesmo todos os dias: eu sou responsável pelo que sinto e ninguém tem o direito de governar isso. Quando perceber alguém usando afeto como moeda, ignorando você para punir ou tentando manipular com silêncio, respire fundo, dê um passo atrás e observe sua reação antes de decidir o que fazer. Escolha agir com poder, não com raiva. Pare de correr atrás quando enxergar manipulação. Pare de se justificar diante de cobranças injustas. Pare de ceder apenas para evitar conflitos. Quem ama de verdade não te controla. Quem quer te controlar não ama você, ama o domínio que exerce sobre você. Marco Aurélio disse que a alma permanece invicta quando não se submete às paixões dos outros. Torne-se invencível por dentro. Viva como dono da sua mente. E sempre que alguém tentar te dobrar com drama, culpa ou escassez de afeto, lembre-se, você não é refém, é livre. Quem quiser ficar ao seu lado precisa aprender a amar sem te acorrentar. Número 3. Você não tem obrigação alguma de permanecer onde sua alma sufoca. Talvez tenha sido ensinado a ser sempre compreensivo, a colocar os outros em primeiro lugar, a suportar tudo calado. Mas suportar o insuportável não é prova de maturidade, é autossabotagem. Chega, você não deve nada que custe a sua paz. A paz é o escudo que protege sua clareza, sua intenção e seu descanso interior. Qualquer relação que exige que você se anule, que o desgaste emocional seja constante ou que você viva pisando em ovos, não é vínculo, é prisão. Você não precisa provar bondade, aceitando o que destrói sua saúde mental. Não deve explicar a quem quer que seja sua decisão de preservar a própria sanidade. A partir de hoje, estabeleça uma regra inegociável. Se algo ameaça a minha paz, é caro demais. Comece com pequenos atos de rebeldia emocional. Quando te provocarem, respire antes de agir. Quando te cobrarem além do justo, diga com calma: isso não me pertence. Quando tentarem te dobrar pelo medo, pela culpa ou pelo afeto, lembre-se de que sua liberdade interna vale mais do que qualquer aprovação. No início, pode parecer egoísmo, mas logo você entenderá. Isso se chama autopreservação. Os estoicos ensinam que nada fora de nós tem poder real sem o nosso consentimento. Paz não significa isolamento, mas reconhecer quando é hora de sair de ambientes e relações que nos corroem. Faça um pacto silencioso. Nunca mais suportar aquilo que destrói sua essência em nome de um falso amor. A serenidade de quem se escolhe vale mais do que 1000 desculpas inventadas para justificar dores. Número 4. Ser frio não é crueldade, é autoproteção. Indiferença ao que não depende de você é liberdade, como lembrava Epicteto. Talvez você já tenha sido acusado de ser distante, insensível, simplesmente porque começou a traçar limites. Mas essa aparente frieza é, na verdade, maturidade emocional. É compreender quando o calor do coração já deixou de aquecer e passou a te queimar. Enxergar que há quem confunda sua bondade com fraqueza e trate seu afeto como obrigação. Marco Aurélio dizia: a alma permanece invencível quando ignora o que não pode controlar. Você não controla sentimentos alheios, mas pode e deve proteger os seus. Sim, em alguns momentos essa proteção parecerá frieza, como se você tivesse parado de se importar. Mas atrás desse olhar sereno, existe alguém que já chorou demais, cedeu demais, suportou em silêncio até decidir que bastava. Então, encerre as explicações intermináveis.
Pare de insistir em diálogos que só confundem. Abandone quem só aparece quando precisa de você, quem te culpa quando você se preserva, quem vira as costas no seu pior momento. Responda com gestos firmes, silêncios que gritam amor próprio e olhares que deixam claro que você não voltará a ser quem aceitava qualquer coisa. Quem realmente ama vai entender. Quem se ofende com seus limites nunca respeitou você, apenas se beneficiava da sua ausência de fronteiras. Os estoicos lembram que serenidade pesa mais do que desespero. Firmeza silenciosa é mais poderosa que palavras vazias. Frieza, nesse contexto, não é ausência de sentimentos, é consciência desperta. É o grito calado de quem finalmente escolheu a si mesmo. Número 5. Quem te prende emocionalmente sabe exatamente o que está fazendo. Nenhuma alma se torna escrava sem aceitar as correntes. Epicteto dizia que o manipulador não grita, ele confunde. Há um tipo de prisão sem grades, feita de silêncios calculados, culpas disfarçadas de carinho, ausências que ferem mais do que palavras duras. Essa prisão é invisível, mas absolutamente real. O mais cruel é que quem te aprisiona conhece cada brecha sua. Diz que te ama, mas desaparece quando você mais precisa. Diz que se importa, mas invalida sua dor. Faz você duvidar de si mesmo até acreditar que a culpa é sua, mas não é. Os estoicos ensinam que sabedoria é perceber quando estamos sendo manipulados e sair antes que isso destrua nossa alma. Manipuladores não precisam levantar a voz. Bastam palavras medidas para te manter preso ao jogo. Eles te culpam por tudo, enquanto se livram de qualquer responsabilidade. Como romper isso? Pare de decifrar sinais escondidos, de justificar o injustificável. Olhe para os fatos, não para as emoções distorcidas. Elas foram moldadas para te manter onde nunca deveria ter ficado. Reconheça o padrão. Quando alguém te esfria para te punir, se aproxima só quando sente que você vai embora ou te acusa de exagero para te manter em dúvida. Quando isso acontecer, não discuta, afaste-se. C.S. escreveu que o maior sinal de sabedoria é a calma diante da injustiça. O maior sinal de amor próprio é sair de ambientes que te confundem apenas para seguir te controlando. A partir de agora, liberte-se dessa prisão invisível. Sua mente é sagrada, seu coração é valioso. Você não nasceu para viver preso dentro de si, tentando entender o outro. Nasceu para ser livre, por dentro e por fora. Número 6. Pare de tentar salvar quem escolheu afundar. Enquanto você se esforça para levantar alguém, certifique-se de que não está sendo puxado para baixo. Se depois de inúmeras chances, alguém insiste nos mesmos padrões destrutivos, é hora de soltar. Você pode oferecer a mão, mas se a pessoa te puxa para o abismo, solte-a. Se ela afunda e ainda culpa você pela dor que ela mesma provoca, isso não é relação, é dependência emocional. Grave esta regra. Você não deve se afogar para ensinar ninguém a nadar. Mantenha-se firme na superfície e deixe que a responsabilidade da subida parta do outro. Alguns não querem cura porque o sofrimento virou identidade. E quanto mais você tenta ajudar, mais se transforma no vilão da história deles. A partir de hoje, não aceite ser o herói de quem insiste em se sabotar. Afaste-se sem culpa, proteja-se sem justificativas e escolha viver leve. Quem quiser ficar, que aprenda a caminhar com as próprias pernas. Número 7. Paz interior é construída no silêncio de uma decisão firme. Marco Aurélio escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Nada externo perturba quem governa seu mundo interno. Paz não é ausência de conflito, mas a clareza de que certas guerras não valem mais seu esforço. É quando você para de reagir, de correr atrás, de implorar respostas, de tentar convencer quem decidiu não ouvir. Esse silêncio não é vazio, é cheio de força. É a certeza de que nem toda batalha merece presença, nem todo vínculo merece continuidade. Os estoicos ensinaram que mente serena não é aquela que não sente dor, mas a que decide onde focar.
Verdadeira paz nasce quando você elimina o que drena sua alma e cultiva o que fortalece sua essência. Observe o que rouba sua calma. Pessoas, memórias, conversas. Se invadem seu espaço mental, ocuparam mais do que deveriam. Agora tenha coragem, decida. Algumas opiniões deixarão de importar. Certos acessos serão cancelados, mensagens ficarão sem resposta. Porque você está ocupado demais construindo uma vida com sentido. Crie rituais de clareza. Acorde mais cedo para ouvir sua própria voz. Respire antes de responder. Pratique o silêncio como ato de afirmação, não como fuga. Marco Aurélio ensinou: volte para dentro de si. Lá está a fonte da paz, e ela jamais secará, desde que você não a contamine com distrações. A partir de hoje, você não será mais refém do caos externo. Não viverá refém do humor alheio. Você será fortaleza, âncora, ponto firme no meio das tempestades. Quando tentarem te provocar, arrastar para o drama, você não se moverá, porque sua paz é sagrada. Quem quiser permanecer ao seu lado, que venha em paz também. Número 8. Não explique sua mudança. Quem perdeu o direito de caminhar com você, também perdeu o direito de entender sua evolução. Se quer crescer, prepare-se para ser questionado e até ridicularizado. Há um instante na vida em que o silêncio fala mais alto do que qualquer justificativa. A verdadeira mudança não acontece com anúncios nem discursos. Ela nasce quando você simplesmente decide não mais ocupar o papel que te mantinha preso. Quem só te respeitava submisso vai estranhar sua nova postura. Vai questionar, criticar, insinuar que você está errado por finalmente se escolher. Mas a evolução incomoda quem dependeu do seu conformismo para se sentir confortável. É seu direito e dever consigo mesmo encerrar ciclos que te diminuem. Os estoicos ensinam que o caminho da virtude não busca aplauso, busca coerência com o que há de mais genuíno em nós. A partir de hoje, você não precisa explicar seu afastamento nem escrever cartas tentando convencer quem perdeu o privilégio da sua presença. Você não deve nada a quem só sabia colher das suas feridas. Desapareça do que te machuca e reapareça inteiro onde a sua alma respira. Quem valoriza de verdade jamais lamenta seu florescer. Quem só percebe seu valor quando te perde, que aprenda a lidar com a distância. Perdoar não é retornar ao lugar que feriu sua paz. O perdão, quando autêntico, é um gesto silencioso, que começa dentro e termina quando você escolhe não carregar mais o peso da mágoa. Mas ele não obriga convivência, nem exige reconciliação. Epicteto já dizia: não nos prendamos ao rancor, mas também não ofereçamos o pescoço a quem já nos feriu. Você pode desejar luz para alguém, mas não permitir a sombra novamente em sua casa. Pode libertar o outro do seu ódio sem devolver acesso à sua vulnerabilidade. Observar antes de aceitar promessas é sabedoria. Mudança real se prova com tempo, não com palavras vazias. O estoico que aprende a perdoar também aprende a se proteger. Sua vida não precisa repetir capítulos dolorosos para provar que é generosa. A distância, quando nasce da lucidez, não é vingança, é respeito por si mesmo. Quem realmente mudou, respeitará o espaço que você preservou. Perdoe sim, mas siga seu caminho limpo, sem correntes ao passado. Nada fere tanto quanto duvidar de si mesmo. Essa dúvida, porém, quase nunca surge sozinha. Ela é cultivada por quem se alimenta da sua insegurança, por quem te compara, te diminui, te faz acreditar que precisa ser menor para ser amado. Aos poucos, você começa a andar em silêncio, pisando em ovos, pedindo desculpas por sentir, até se esquecer da sua própria força. Hoje esse ciclo acaba. Lembre-se do que Marco Aurélio escreveu. O valor da sua vida está na qualidade dos seus pensamentos, não no julgamento alheio. Honre as batalhas que venceu, a coragem que demonstrou, o caminho que construiu mesmo quando ninguém acreditava. Afirme todos os dias: eu sou suficiente. Não aceitarei que me apequenem para caber no ego de alguém. Amor genuíno jamais pede que você se anule.
Escolha cercar-se de quem lembra o seu valor e abandone quem o corrói, sob o pretexto de cuidado. Você não precisa perder a si mesmo para manter companhia. A partir de agora, seja o guardião do seu próprio coração e viva como alguém emocionalmente inatingível.